Ela estava a segundos de dizer sim, cercada por luxo, promessas e um futuro aparentemente perfeito, até que uma única voz atravessou a parede e destruiu tudo. Entre sussurros escondidos e palavras que jamais deveriam ser ouvidas, a verdade surgiu no pior momento possível. O que parecia nervosismo de noiva era, na verdade, o presságio de uma traição calculada e fria. E quando o amor se revelou uma estratégia cruel, ela decidiu que não sairia dali como vítima. Antes de descobrir como tudo desmoronou diante de centenas de testemunhas, prepare-se para uma história que vai te deixar sem fôlego. O grupo Cavalcante havia sobrevivido a 3 gerações de tempestades. Crises econômicas, disputas de terras, secas prolongadas e a passagem implacável do tempo. Fundado pelo avô de Isabela no interior do Mato Grosso, o conglomerado cresceu até se tornar um dos maiores grupos de agronegócio e processamento alimentar do Brasil, com sede em São Paulo e braços espalhados por 5 estados. Era um nome que evocava respeito nas rodas do mercado financeiro, nos salões políticos e nos corredores das feiras internacionais de commodities, e era também o nome que Isabela Cavalcante carregava desde que abriu os olhos para o mundo. Ela tinha 32 anos, cabelos escuros até os ombros, olhos castanhos que carregavam uma inteligência que muitos subestimavam por trás do sorriso educado. Formada em administração com especialização em gestão de negócios pela FGV, era a diretora de desenvolvimento estratégico do grupo, cargo que seu pai, Hélio Cavalcante, havia criado especialmente para ela depois de perceber que nenhum dos diretores antigos enxergava o futuro com a clareza que a filha demonstrava. Isabela não herdara apenas o sobrenome, herdara o instinto. Mas naquela manhã de outubro, encerrada no quarto de preparação do Palácio dos Sonhos, o mais sofisticado espaço de eventos de Goiânia, escolhido por ser a cidade onde o grupo havia dado seus primeiros passos, o instinto estava calado. Em seu lugar, havia uma névoa suave e perfumada, feita de tule e esperança, que pousava sobre cada pensamento como a cauda do vestido que a costureira ajustava com dedos hábeis. Perfeito, murmurou Dona Cléa, a costureira que havia confeccionado o vestido ao longo de 8 meses. Você está deslumbrante, Isabela. Isabela observou o reflexo no espelho de corpo inteiro. O vestido era branco marfim, com bordados manuais nas mangas e um decote discreto que valorizava os ombros. Ela reconhecia a beleza, mas havia algo que não conseguia nomear. Uma pontada pequena, quase imperceptível, que insistia em aparecer entre um suspiro e outro. Obrigada, Cléa, disse ela. E o sorriso foi genuíno, ainda que incompleto. Do lado de fora, o salão principal fervilhava. 350 convidados aguardavam. Empresários, políticos, parceiros internacionais do grupo, familiares e amigos próximos. A lista havia sido curada com o mesmo rigor que se aplicava a uma fusão corporativa. Cada nome tinha um peso, uma relação, uma expectativa. Não era apenas um casamento. Era, como o pai de Isabela havia dito em um jantar privado semanas antes, a aliança mais importante da história do grupo. Eduardo Meirelles tinha 36 anos, era sócio de uma boutique de investimentos sediada em São Paulo e havia chegado à vida de Isabela 18 meses antes, em uma conferência de agronegócio em Brasília. Alto, de voz pausada e sorriso preciso, soube desde o primeiro encontro como se comportar diante dela. Não a tratou como herdeira, a tratou como profissional, e isso, para Isabela, havia sido a maior das surpresas. O namoro evoluiu com uma naturalidade que ela atribuiu à maturidade de ambos. Não havia dramas, não havia inseguranças excessivas. Eduardo era presente, articulado, e demonstrava interesse genuíno pelo grupo e pela visão estratégica de Isabela. Um interesse que ela interpretou como admiração intelectual. Hélio Cavalcante aprovara o genro com entusiasmo reservado, como era seu estilo. É um homem sério, dissera uma vez, e da boca de Hélio, aquilo equivalia a um elogio máximo. O noivado aconteceu em Florianópolis, em um jantar à beira-mar. O anel era uma peça clássica com diamante central que Eduardo descreveu, sorrindo, como atemporal, assim como você.
Isabela havia rido, aceitado, e naquela noite dormira com uma leveza que não sentia há muito tempo. Agora, no quarto de preparação, Cléa terminava os últimos ajustes enquanto Fernanda, a amiga de infância de Isabela e madrinha da cerimônia, retocava o batom em frente ao espelho menor. Fernanda era o oposto de Isabela em temperamento, expansiva, direta, com um senso de humor que cortava o silêncio em qualquer ambiente. Mas debaixo da vivacidade havia uma lealdade inabalável que Isabela conhecia desde os 6 anos de idade. "Você está quieta demais para uma noiva", disse Fernanda sem tirar os olhos do espelho. "Estou bem", respondeu Isabela. "Bem é exatamente o que as pessoas dizem quando não estão bem." Isabela abriu a boca para responder, mas a assessora de eventos entrou com um tablet na mão, anunciando ajustes de última hora na ordem de entrada dos padrinhos. A conversa morreu ali, substituída pela logística que os últimos minutos sempre traziam. Faltavam 40 minutos para a cerimônia, quando Isabela pediu um momento a sós. Cléa saiu. Fernanda obedeceu com um olhar que dizia que voltaria logo. A assessora fechou a porta com cuidado, e Isabela ficou de pé diante do espelho, respirando fundo, tentando identificar o que estava fora de lugar. Não era medo. Ela já havia examinado essa possibilidade. Não era arrependimento. Eduardo era atento, inteligente, compatível. Não era a pressão familiar. Ela estava acostumada a lidar com expectativas desde sempre. Era outra coisa. Uma frequência baixa e persistente, como o zumbido de um aparelho que ninguém ouviu ligar. Ela decidiu caminhar. Não até o salão, apenas pelo corredor interno, o trecho que ligava as suítes de preparação aos bastidores do evento. Um percurso de 50 metros, só para respirar um ar diferente do perfume denso de flores que preenchia o quarto. O corredor era de mármore bege, com luminárias embutidas que criavam uma luz dourada e discreta. Ela caminhou devagar, segurando levemente a saia do vestido com uma das mãos. Ao fundo, ouviu vozes. Não era incomum. A estrutura do palácio tinha acústica peculiar. Sons viajavam de maneira imprevisível pelos canos de ventilação e paredes duplas. Mas havia algo naquela voz que a fez parar antes mesmo de processar conscientemente o que estava ouvindo. Era a voz de Eduardo. Ela não conseguia distinguir cada palavra ainda. Apenas o tom, baixo, íntimo, com uma familiaridade que não correspondia a nenhuma conversa profissional. Isabela ficou parada no meio do corredor, o coração desacelerando, enquanto os sentidos se aguçavam. A voz continuou. E então veio uma risada curta, suave, definitivamente feminina, vinda de outro telefone, do outro lado da ligação. Isabela deu 3 passos em direção à origem do som. Uma porta entreaberta, a 2 metros à sua frente, deixava escapar as palavras com clareza suficiente para que ela ouvisse, sem qualquer ambiguidade, Eduardo dizer: "Mais alguns meses, meu amor. É só mais isso." O mundo não tremeu. O lustre não balançou. A música suave que chegava do salão não parou. Mas algo dentro de Isabela, silenciosamente, partiu ao meio. Ela ficou imóvel. Os pés pareciam colados ao mármore frio, o vestido pesando de repente, como se cada bordado tivesse absorvido chumbo. A voz de Eduardo continuava chegando pela fresta da porta, controlada, carinhosa, usando um tom que ela reconhecia bem demais. Era o mesmo que ele usava com ela nas manhãs de domingo, quando o telefone ficava de lado e o tempo parecia pertencer apenas aos dois. Aquele tom era dela. Havia sido dela. Ou ao menos ela havia acreditado nisso. "Pode confiar em mim. Sempre soube o que estava fazendo", disse Eduardo do outro lado da porta. Ela recuou 2 passos, devagar, sem fazer barulho. O salto do sapato de cetim fez um som quase imperceptível no mármore, mas foi suficiente para que ela prendesse a respiração. Eduardo não demonstrou qualquer sinal de que havia ouvido algo. Estava completamente absorto na ligação, confiante na privacidade daquele corredor lateral que poucos conheciam. Isabela voltou até o quarto de preparação com passos controlados, fechou a porta atrás de si com cuidado e ficou parada no centro do quarto,
rodeada pelo perfume das flores brancas, pelo vestido impecável refletido no espelho, pelo eco ainda fresco das palavras que havia ouvido. Quando Fernanda entrou de volta, encontrou Isabela sentada na poltrona ao lado da penteadeira, os olhos fixos no nada, o buquê de orquídeas brancas pousado sobre o colo como um objeto que ela havia esquecido de largar. Bela? A voz de Fernanda perdeu o tom descontraído imediatamente. Ela fechou a porta, caminhou até a amiga e se ajoelhou à sua frente. O que aconteceu? Isabela levou um momento. Quando falou, a voz saiu firme. Não porque ela estivesse bem, mas porque havia algo dentro dela que se recusava a desmoronar antes de entender completamente o que havia encontrado naquele corredor. Preciso que você me ajude, disse ela. E preciso que você não faça nenhuma pergunta que não consigo responder ainda. Fernanda olhou para ela durante 3 segundos. Depois assentiu, sem piscar. Estou aqui. O que você precisa? Fernanda era daquelas pessoas que nasceram com um radar interno para quando alguém precisava de espaço e quando precisava de presença. Ao longo de 26 anos de amizade, Isabela havia visto essa habilidade funcionar incontáveis vezes, com familiares em crise, com colegas de trabalho à beira do colapso, com ela própria nas noites mais difíceis de sua vida. Mas nunca havia sido tão grata por aquela capacidade quanto naquele momento, quando Fernanda simplesmente assentiu, sem pressionar, sem exigir explicações que Isabela ainda não tinha como formular. Preciso que você descubra com quem Eduardo está falando agora mesmo, disse Isabela, a voz baixa e completamente plana. Ele está no corredor lateral à direita das suítes de preparação. Há uma porta entreaberta, ele está no telefone. Fernanda levantou, ajeitou o vestido de madrinha com um gesto mínimo e saiu do quarto sem fazer perguntas. Isabela ficou de pé no centro do cômodo, respirando com a regularidade forçada de quem aprendeu a conter a maré interna antes de decidir qualquer coisa. Havia uma disciplina naquilo. Ela havia desenvolvido essa capacidade ao longo dos anos, trabalhando ao lado do pai em reuniões de crise, em renegociações de contratos, em situações onde demonstrar instabilidade era o mesmo que perder terreno. O grupo Cavalcante não havia chegado onde estava com decisões tomadas sob emoção. E Isabela, mesmo naquele momento, mesmo com o coração batendo fora do ritmo habitual, sabia que precisava pensar antes de agir. O que ela havia ouvido era fragmentado. Uma frase, um tom, uma voz do outro lado que soou feminina. Não era suficiente para conclusões. Era, no entanto, mais do que suficiente para ligar um alerta. Fernanda voltou em 7 minutos. Fechou a porta, encostou-se nela e olhou para Isabela com uma expressão que disse tudo antes de qualquer palavra. Ele já terminou a ligação quando cheguei, disse Fernanda. Mas eu o vi saindo do corredor. Ele estava guardando o celular e tinha aquela cara que os homens têm quando terminam uma conversa que não deveriam estar tendo. Você conhece essa cara? Já casei e divorciei 2 vezes, Bela. Conheço essa cara melhor do que qualquer outra. Fernanda cruzou os braços. O que você ouviu? Isabela contou. Palavra por palavra, com a precisão de quem havia repetido a frase internamente várias vezes desde que voltara para o quarto. Fernanda ouviu sem interromper, o rosto progressivamente mais sério. Mais alguns meses, meu amor. Foi o que eu ouvi. Pode ter contexto. Pode, concordou Isabela. E é por isso que ainda não fiz nada. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Depois, o que você quer fazer? Isabela olhou para o espelho. Encarou o reflexo do vestido dos bordados, do anel no dedo esquerdo que havia colocado pela primeira vez 18 meses atrás, com a sensação de que algo bom e sólido havia chegado para ficar. Ela não tinha lágrimas. Tinha algo mais frio e mais útil do que lágrimas. Tinha atenção. Quero entender o que está acontecendo antes de fazer qualquer coisa, disse ela. E quero fazer isso sem que ele perceba que eu sei de alguma coisa. Então você vai casar? Ainda não sei. Isabela virou-se para Fernanda. Mas sei que não vou agir no escuro. Se houver algo errado, preciso saber exatamente o que. E preciso de prova. Fernanda assentiu lentamente.
Quanto tempo temos? 32 minutos até a cerimônia. Então vamos usar cada segundo. O plano tomou forma nos minutos seguintes, com uma velocidade que surpreendeu até Isabela. Fernanda usaria o pretexto de verificar a organização do cortejo para circular pelos bastidores e observar as interações de Eduardo com os convidados. Isabela, por sua vez, mandaria uma mensagem ao pai pedindo que ele viesse ao quarto de preparação por um motivo banal. Queria o conselho dele. Precisava de sua perspectiva calma antes de dar qualquer passo. Hélio Cavalcante chegou em 4 minutos, como sempre fazia quando a filha chamava. Tinha 71 anos, cabelos brancos que ele jamais quis tingir e os mesmos olhos castanhos de Isabela. Olhos que haviam visto décadas de negociações, de ciclos agrícolas, de apostas que deram certo e outras que custaram caro. Ele entrou no quarto, olhou para a filha uma fração de segundo a mais do que o habitual e disse: "Você não está bem." Não era uma pergunta. "Pai", disse ela, "preciso te contar uma coisa. E preciso que você ouça tudo antes de reagir." Hélio caminhou até a poltrona, sentou-se com a postura ereta de sempre, cruzou as mãos sobre o joelho e disse: "Estou ouvindo." Isabela contou. Desta vez, com mais cuidado do que havia contado a Fernanda, porque com o pai havia uma camada a mais. A camada do grupo, dos interesses que iam além do pessoal, do que aquela frase poderia ou não significar no contexto maior de tudo que havia sido construído por 3 gerações. Quando ela terminou, Hélio ficou em silêncio durante longo tempo. O ruído abafado da música e das vozes do salão chegava pela parede como um sussurro distante. Então ele disse, sem variação no tom: "Você fez bem em me chamar." "O que você acha que significa?" "Não sei ainda, mas sei que uma frase como essa, nesse contexto, não deveria existir." Ele a olhou. "E você está certa em não agir sem entender." "Tenho menos de 30 minutos. Então vamos trabalhar rápido." Hélio levantou-se e havia naquele gesto a mesma determinação que Isabela havia visto em reuniões de emergência, quando o grupo precisava tomar decisões em condições adversas. "Existe alguém de confiança que possa verificar os movimentos recentes de Eduardo? Algo financeiro, algo contratual." "Rodrigo", disse Isabela imediatamente. Rodrigo Sampaio era o diretor jurídico do grupo. Havia trabalhado ao lado de Hélio por 19 anos e era uma das poucas pessoas que conhecia cada cláusula, cada estrutura societária, cada vulnerabilidade legal do grupo Cavalcante. "Ligue para ele agora", disse Hélio, discretamente. Isabela já estava com o celular na mão quando Hélio disse uma última coisa com a voz baixa e direta, como sempre fazia nas horas que importavam. "Qualquer que seja o resultado do que Rodrigo descobrir, a decisão final é sua. É a sua vida que está no centro disso, e eu confio no seu julgamento." Ela assentiu uma vez, e naquele gesto simples havia um peso que ela reconhecia. O peso de ser a herdeira de um grupo bilionário e, ao mesmo tempo, uma mulher que havia acreditado genuinamente em alguém e estava começando a suspeitar que essa crença havia sido a brecha explorada contra ela. Hélio ficou parado ao lado da janela enquanto ela discava. Do jardim externo chegava o murmúrio contido dos convidados que ainda circulavam ao ar livre antes de serem chamados ao salão. 350 pessoas que não sabiam que, naquele quarto de preparação perfumado de orquídeas, algo muito maior do que um casamento estava sendo decidido. Rodrigo atendeu no segundo toque, o que era típico dele. Isabela falou baixo e direto, sem circunlóquios. "Rodrigo, preciso que você verifique algo agora. Qualquer documento que Eduardo Meirelles ou a boutique de investimentos dele tenham apresentado ao grupo nos últimos 6 meses. Propostas, memorandos, qualquer coisa relacionada à estrutura societária ou direitos sobre ativos." Houve uma pausa breve do outro lado. "Isabela, a cerimônia começa em..." "Eu sei quando começa. Por isso estou ligando agora." Outra pausa curta. Então, com o tom de quem havia trabalhado tempo suficiente com os Cavalcante para reconhecer quando algo sério estava em jogo. "Vou verificar. Onde estou te encontrando?" "No quarto de preparação principal. 10 minutos." Ela desligou. No espelho à sua frente,
O vestido ainda brilhava sob a luz dourada, como se o dia fosse exatamente o que parecia ser. Mas Isabela já não enxergava o vestido. Enxergava o corredor, a porta entreaberta, a voz de Eduardo e a lacuna cada vez menor entre o que ela havia acreditado e o que estava começando a suspeitar. Rodrigo Sampaio entrou no quarto de preparação com o passo contido de quem havia aprendido, ao longo de 19 anos de trabalho ao lado de Hélio Cavalcanti, que calma não era ausência de urgência, era o único caminho funcional dentro dela. Era um homem de 54 anos, magro, de óculos de aro fino e uma pasta de couro escura que raramente abandonava. Ele fechou a porta com cuidado, viu Hélio parado ao lado da janela, Fernanda encostada na parede com os braços cruzados e Isabela de pé no centro do quarto, com a postura de quem havia decidido que não iria sentar até ter respostas. Encontrei algo, disse ele apenas. O silêncio que se instalou foi daquele tipo que ocupa espaço físico. Isabela cruzou os braços e esperou. Rodrigo abriu a pasta, retirou 2 folhas impressas e as colocou sobre a penteadeira ao lado do buquê de orquídeas que ninguém havia movido. Há 6 semanas, Eduardo apresentou ao nosso departamento jurídico uma proposta de revisão do acordo pré-nupcial. A proposta original previa a separação total de bens com uma cláusula de proteção integral aos ativos do Grupo Cavalcanti. Ele apontou para a segunda folha. A nova proposta revisava essa cláusula de maneira sutil, mas juridicamente relevante. Criava uma janela de participação sobre ativos específicos do grupo em caso de dissolução conjugal após 24 meses de casamento. Isabela não se moveu. Quem aprovou essa revisão? Ninguém ainda. Está em análise no departamento de contratos. Eu mesmo não havia tomado conhecimento porque o protocolo foi feito por um assistente externo de Eduardo, sem passar pela minha aprovação. 24 meses, repetiu Hélio, a voz baixa como sempre era quando ele estava processando algo grave. Exatamente. Tempo suficiente para estabelecer vínculos legais sólidos. E, em uma dissolução judicial, essa janela poderia ser usada para reivindicar participação nas unidades de processamento do Mato Grosso e da Bahia, as 2 divisões em maior processo de valorização desde a expansão do ano passado. Isabela virou-se lentamente para o espelho. O vestido ainda estava lá, impecável, como se o mundo ao redor não estivesse se reconfigurando em silêncio. Ela olhou para o reflexo de si mesma durante alguns segundos antes de falar. Então é um plano de longo prazo. Parece que sim, disse Rodrigo. Mas ainda precisamos de mais para afirmar com certeza. Fernanda, que havia ouvido tudo em silêncio, deu um passo à frente. Eu vi Eduardo conversar com alguém no salão. Um homem que não estava na lista de convidados. Cabelo grisalho, terno azul escuro. Rodrigo franziu levemente o senho. Antônio Freires. Você conhece? Perguntou Hélio. Se for ele, sim. Antônio Freires é advogado societário. Especialidade em fusões e aquisições hostis, dissolução de estruturas familiares e litígios de herança. Ele trabalha com clientes que preferem não aparecer publicamente. O peso daquelas palavras pousou sobre o quarto como uma pedra sobre água parada, devagar, mas com reverberação que chegava às bordas. Se Eduardo o trouxe para cá hoje, disse Isabela, então não é apenas uma proposta de revisão jurídica, é alguém monitorando o processo. Ou confirmando que o plano está no ponto certo para avançar, completou Hélio. Havia na voz do pai uma qualidade que Isabela reconhecia bem. Não era raiva. Era a fria determinação de quem passou décadas aprendendo que reações impulsivas custam mais do que o problema que as gerou. Eu preciso falar com ele, disse ela. Com Eduardo? Sim, antes da cerimônia. Fernanda deu um passo à frente. Bela, se você confrontar ele agora sem prova suficiente, ele pode negar tudo e você fica sem saída no meio do evento. Eu sei, por isso não vou confrontar. Vou observar. Ela olhou para Fernanda. O seu celular grava áudio com qualidade boa o suficiente para ser usado como referência? Fernanda entendeu antes mesmo de a pergunta terminar. Tirou o celular do bolso e o desbloqueou. O microfone é profissional.
Comprei especificamente porque minha sobrinha tem uma banda. Então vou precisar dele. Hélio observou a filha com aquele olhar que não era proibição, era avaliação. Você vai com cuidado. Não arrisque o que ainda não tem. Isabela pegou o celular de Fernanda, ajustou as configurações do gravador e o colocou na pequena bolsa de mão que combinava com o vestido. A única peça que havia insistido em carregar, apesar da assessora ter considerado incomum para uma noiva. Agora sabia por que havia insistido. Ela se olhou uma última vez no espelho, endireitou os ombros e foi em direção à porta. O corredor externo levava ao foyer principal do Palácio dos Sonhos, uma antessala ampla de teto alto com lustres de cristal e painéis de madrepérola nas paredes. Assessores de eventos faziam os últimos ajustes antes de abrirem as portas do salão. Ninguém olhou para Isabela com estranheza. Era natural que a noiva circulasse nos últimos minutos. Ela encontrou Eduardo exatamente onde a assessora havia dito que os noivos se posicionariam antes do cortejo. Ele estava de costas, conversando com um dos padrinhos. Uma conversa leve, o tipo que se tem quando tudo parece estar sob controle. Quando ouviu os passos dela, se virou e sorriu. Era um sorriso bonito. Isabela reconhecia isso agora com uma lucidez específica, a dor de alguém que percebe que a beleza e a intenção são coisas completamente separadas. Você está deslumbrante, disse ele. Queria alguns minutos com você, respondeu ela, com um sorriso que custou menos esforço do que esperava. Antes de entrar, Eduardo dispensou o padrinho com um gesto cordial. É claro. Ele tomou a mão dela entre as suas. Nervosa? Um pouco. Era verdade, só não pelo motivo que ele supunha. Eduardo, disse ela, escolhendo o tom com o cuidado de uma cirurgiã. Você tem pensado em como vai ser o primeiro ano depois do casamento, do ponto de vista profissional? Ele piscou levemente, uma microexpressão que durou menos de um segundo, mas que ela capturou. Você quer falar de negócios a 15 minutos de entrar no altar? Não de negócios, de planos, de futuro. Ela manteve o sorriso. Sempre fui assim. Sei, e é uma das coisas que mais admiro em você. Ele fez uma pausa, o olhar indo brevemente para algum ponto além do ombro dela. Os projetos que mencionei estão no caminho certo. Alguns dependem de condições que ainda estão se consolidando, mas a projeção é boa. Condições como o casamento, uma micropausa. Menor desta vez, mais controlada. O casamento muda muita coisa. Credibilidade, estabilidade, você sabe como funciona. Sei, disse ela, e dentro da bolsa, o gravador de Fernanda registrava cada palavra. A assessora de eventos apareceu com um tablet, anunciando que o salão estava pronto para iniciar a cerimônia. Eduardo olhou para Isabela com um sorriso pleno, absolutamente convicto de que o dia corria como planejado. Pronta? Perguntou ele. Isabela o olhou por um instante. O tempo exato que precisava para registrar tudo. O sorriso, a mão estendida, os olhos que não sabiam o que ela sabia. Depois disse, com a mesma serenidade de sempre, pronta. E quando colocou a mão na dele e caminhou em direção ao salão, não era mais apenas a noiva que entrava. Era alguém que havia tomado uma decisão e que precisava de mais algumas peças antes de agir. O salão se abriu diante deles como um mundo paralelo. Flores, luz, 350 pares de olhos voltados para a noiva que caminhava elegante pelo corredor central. Ninguém ali poderia imaginar o que ela carregava na bolsa, nem o que havia sido decidido no quarto perfumado de orquídeas enquanto a música esperava. O salão principal do Palácio dos Sonhos havia sido transformado em algo que beirava o onírico. Arranjos de flores brancas e douradas se erguiam em colunas ao longo do corredor central. Cada detalhe pensado para criar uma atmosfera que combinasse grandiosidade com elegância contida, o mesmo equilíbrio que os Cavalcanti prezavam em tudo que faziam. A música ao vivo era suave, as velas nos castiçais de cristal projetavam luz quente sobre os rostos atentos de 350 convidados que se levantaram ao ver Isabela entrar. Ela caminhou com a postura de sempre, ombros abertos, passo firme, sorriso no rosto que ninguém ali conseguiria distinguir do genuíno, porque ela havia aprendido, desde cedo,
que há momentos em que a diferença entre força e aparência de força não tem nenhuma importância prática. O que importava era o que havia dentro da bolsa. O que importava era o que ainda precisava acontecer. Eduardo a esperava ao lado do celebrante, um homem de idade avançada e voz grave que conduzia cerimônias dos Cavalcante há 2 décadas. Ao ver Isabela avançar pelo corredor, Eduardo abriu um sorriso que ela reconheceu como genuinamente satisfeito e percebeu, com uma clareza que cortou fundo, que aquela satisfação não era apenas afetiva. Era estratégica. Era o sorriso de alguém que vê uma peça se encaixar. Ela chegou até ele, tomou a mão que ele estendeu. E enquanto o celebrante começava a fala de abertura, Isabela manteve os olhos à frente e o pensamento em movimento. O que ela tinha até agora? Uma frase ouvida num corredor, um documento jurídico suspeito, um advogado especializado em disputas societárias presente sem convite e uma gravação de Eduardo reconhecendo que condições estavam se consolidando para seus projetos cujo prazo de resolução coincidia exatamente com a janela que a proposta de revisão do acordo pré-nupcial criava. O que ela ainda não tinha: a confirmação explícita de que havia outra mulher, de que o relacionamento havia sido construído como estratégia desde o início e de que o plano era exatamente o que ela suspeitava, e não, por algum acaso improvável, uma série de coincidências. Ela precisava de mais. O celebrante falava sobre a importância do compromisso, sobre a escolha de construir uma vida ao lado de outra pessoa. As palavras chegavam a Isabela como som filtrado por vidro, presentes, mas sem peso real. Ela observava o salão com a atenção periférica de quem foi treinada a processar múltiplas informações ao mesmo tempo, e então encontrou o que procurava. Na coluna à direita, discretamente encostado exatamente onde Fernanda havia descrito, estava um homem de cabelos grisalhos e terno azul escuro. Antônio Freires, se a identificação de Rodrigo estivesse correta, não estava olhando para o celebrante. Estava olhando para Eduardo, com a expressão tranquila e calculada de quem está monitorando um processo que conhece de memória. Por um instante, Eduardo virou levemente a cabeça, não o suficiente para ser notado por quem não estivesse prestando atenção, e os olhos dele e os de Freires se encontraram. Um segundo, apenas um segundo. Mas foi suficiente para que Isabela compreendesse que aqueles 2 homens haviam planejado estar naquele salão juntos, naquele dia, observando o mesmo evento de ângulos complementares. O celebrante chegou ao ponto em que pedia aos noivos que se olhassem. Eduardo se virou para ela com aquela atenção focada que ela havia interpretado tantas vezes como presença plena. Isabela o olhou de volta, e pela primeira vez em 18 meses, olhou sem o filtro da crença. O que ela viu foi um homem competente, inteligente, capaz de manter uma performance por tempo suficiente para que parecesse realidade. Mas também, agora que sabia onde procurar, um homem que havia cometido um erro. Havia subestimado quem ela era. Havia tratado a herdeira do grupo Cavalcante como alguém que poderia ser movida pelo afeto sem perceber o que estava sendo feito em torno dela. Esse era o erro, e era irreversível. O celebrante fez uma pausa natural na cerimônia, o momento em que os votos seriam trocados, e Isabela sentiu o coração acelerar, não de emoção, mas de clareza. Ela havia ensaiado os votos. Havia escolhido cada palavra com cuidado durante semanas, mas o texto que havia preparado não era o que precisava ser dito agora. Eduardo começou a falar. A voz dele era firme, modulada, carregando exatamente o peso emocional adequado para a ocasião. Ele olhava para ela enquanto falava de comprometimento, de parceria, de escolha, e Isabela ouviu cada palavra com a atenção de quem está documentando, não sentindo. Quando ele terminou, o celebrante se voltou para ela. O salão ficou em silêncio. Isabela respirou fundo. Abriu a bolsa com um gesto mínimo, retirou o celular de Fernanda e o segurou na mão, com a tela voltada para baixo. Eduardo olhou para o aparelho com uma expressão que durou menos de um segundo. Surpresa controlada, incerteza imediata. Ela viu a microexpressão e a registrou. "Eu também tenho algo a dizer", disse ela.
e a voz saiu firme, clara, audível em cada canto do salão. Mas antes, quero compartilhar algo com todos que estão aqui. O murmúrio começou imediatamente entre os convidados. Baixo, contido, o tipo de sussurro que corre em ambiente fechado quando algo escapa ao protocolo esperado. Eduardo manteve a expressão, mas ela viu a tensão nos ombros dele aumentar 1 milímetro. Isabela, disse ele, num tom que queria soar carinhoso e soou como aviso. Ela não respondeu. Pressionou o ícone de reprodução no celular e o levantou levemente. A voz de Eduardo emergiu do alto-falante, nítida, familiar, dizendo as palavras que ele havia dito naquele foyer minutos antes da cerimônia. Os projetos que mencionei estão no caminho certo. Alguns dependem de condições que ainda estão se consolidando. E depois, em resposta à pergunta dela, o casamento muda muita coisa, credibilidade, estabilidade. O silêncio que se instalou depois foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de 350 pessoas processando simultaneamente algo que não esperavam ouvir e que ainda não sabiam como interpretar, mas que sentiam, com a precisão que situações inesperadas às vezes carregam, que havia mais por vir. Isabela abaixou o celular, olhou para Eduardo e disse, com a mesma calma com que conduzia apresentações para investidores internacionais: "Agora eu conto o resto." Eduardo abriu a boca, fechou, abriu novamente. Para alguém que havia construído uma carreira inteira sobre a capacidade de responder com fluidez em qualquer situação, aquele instante de silêncio revelou mais do que qualquer negativa poderia. O celebrante recuou meio passo, instintivamente. Os padrinhos nas primeiras fileiras trocaram olhares. E no lado direito do salão, Isabela notou, sem olhar diretamente, que a figura de terno azul escuro havia se movido ligeiramente em direção à saída lateral. "Ah, Isabela!" A voz de Eduardo voltou mais controlada agora, com o tom que ele usava quando precisava recuperar terreno. "Essa gravação não tem contexto. Você está... Estou dando contexto", disse ela, com serenidade absoluta. "É exatamente o que estou fazendo." E assim, diante do salão que havia sido preparado para celebrar uma aliança, Isabela Cavalcante começou a contar. Não com raiva, não com lágrimas, mas com a precisão de uma diretora de estratégia apresentando dados a um conselho. Cada palavra cuidadosamente colocada. Cada fato apoiado pelo que havia sido descoberto naquelas últimas horas. E cada pausa calculada para deixar o silêncio fazer o trabalho que as palavras não precisavam fazer sozinhas. O salão ouviu, e Eduardo, pela primeira vez desde que Isabela o conhecia, não tinha onde se esconder. O que Isabela contou ao salão não foi uma acusação, foi uma exposição. Havia uma diferença fundamental entre as duas coisas que ela havia aprendido trabalhando ao lado do pai. Acusação exige defesa imediata e cria impasse. Exposição de fatos cria clareza. E clareza, naquele tipo de situação, era irreversível. Ela começou pelo começo, não pelo corredor, não pela gravação, mas pelo documento jurídico. Explicou com a linguagem precisa que usava em reuniões de diretoria o que havia sido encontrado. A proposta de revisão do acordo pré-nupcial, apresentada 6 semanas antes por um assistente externo de Eduardo, sem aprovação do departamento jurídico do grupo. A janela de participação nos ativos após 24 meses. As divisões específicas que seriam afetadas. Enquanto ela falava, o salão ouvia com aquela qualidade de silêncio que só acontece quando um grupo grande de pessoas reconhece, ao mesmo tempo, que algo significativo está ocorrendo. Alguns dos convidados mais próximos ao setor, parceiros do grupo, investidores, pessoas que conheciam o peso dos números envolvidos, deixaram escapar expressões que Isabela captou em sua visão periférica, sobrancelhas levantadas, olhares trocados, o enrijecer de rostos acostumados a calcular implicações rapidamente. Então ela falou sobre Antônio Freires, não com julgamento, apenas com fatos, quem ele era, qual era a sua especialidade e por que a presença de um advogado com seu perfil naquele evento, sem figurar em nenhuma lista de convidados, constituía uma pergunta que precisava ser respondida.
Eduardo permanecia de pé ao seu lado. Ela havia conscientemente mantido aquela posição, não porque precisasse da proximidade, mas porque a distância que ele poderia criar ao se afastar seria lida pelo salão como retirada. Ele sabia isso também. Por isso ficava parado, a expressão progressivamente mais controlada, mais fechada, como alguém que está avaliando em tempo real quais saídas ainda existem. Quando ela chegou ao ponto da ligação no corredor, mais alguns meses, meu amor, reproduziu novamente o trecho da gravação, desta vez enquadrado pelo contexto do documento e da presença de Freires. E o que havia parecido ambíguo isoladamente tornou-se transparente dentro da cadeia de evidências. O murmúrio que varreu o salão desta vez foi diferente. Não era mais surpresa. Era o som de uma conclusão sendo alcançada coletivamente. Eduardo se mexeu. Deu meio passo à frente, um gesto que poderia ser lido como tentativa de intervenção, e disse, com a voz firme e o tom que usava quando queria parecer razoável enquanto recuperava controle: "O que você está fazendo é uma série de interpretações apresentadas como fatos. Nada do que você mostrou prova qualquer intenção da minha parte." Isabela o olhou. "Você está certo", disse ela, com uma tranquilidade que claramente o surpreendeu. "É por isso que não estou afirmando intenção. Estou apresentando evidências." Ela fez uma pausa. "E estou fazendo uma pergunta simples, diante de todo mundo que importa para você e para mim. Por que você apresentou uma revisão do acordo pré-nupcial sem me informar?" Silêncio. "Por que Antônio Freires está neste salão hoje sem convite, no dia do nosso casamento?" Mais silêncio. "E para quem você estava falando naquele corredor quando disse 'mais alguns meses, meu amor'?" A última pergunta pousou sobre o salão com o peso de algo irreversível. Não havia como recontextualizá-la. Não havia como torná-la razoável. E Eduardo, que havia passado 18 meses construindo uma performance que parecia sólida o suficiente para durar indefinidamente, ficou em silêncio por tempo suficiente para que aquele silêncio respondesse por ele. Foi Hélio Cavalcante quem se levantou da primeira fila. Sem pressa, sem dramatismo, com a postura ereta e o passo medido de quem havia tomado decisões difíceis em condições muito mais adversas. Ele caminhou até o corredor central, parou ao lado da filha e se virou para Eduardo com uma expressão que não era raiva. Era encerramento. "Rodrigo", disse Hélio sem elevar a voz. Rodrigo Sampaio, que havia entrado discretamente no salão alguns minutos antes e estava posicionado ao fundo, caminhou até o centro com a pasta na mão. Tirou uma folha e a entregou a Hélio, que a segurou sem olhar para ela, porque já sabia o que continha. "Antônio Freires", disse Hélio, voltando-se brevemente para o lado onde o homem de terno azul escuro havia estado. "Está registrado como representante legal de uma empresa chamada Me Gestão de Ativos, constituída há 22 meses. Ele fez uma pausa. "O sócio majoritário dessa empresa é Eduardo Meireles." O nome daquela empresa era desconhecido da maioria dos presentes, mas o que Hélio disse a seguir não era. Me Gestão de Ativos apresentou há 4 meses uma proposta confidencial de aquisição parcial de 2 divisões do Grupo Cavalcante, as mesmas divisões mencionadas na revisão do acordo pré-nupcial. A proposta foi rejeitada pelo nosso conselho sem chegar ao meu conhecimento, porque estava caminhando por canais internos de avaliação preliminar. Ele olhou para Eduardo. "Canais que você havia mapeado durante 18 meses de acesso ao nosso ambiente corporativo." O salão não fez barulho. Era o tipo de silêncio que antecede a compreensão plena, o segundo antes de uma peça final se encaixar e o quadro completo se revelar. Eduardo abriu a boca, e desta vez, quando falou, a voz tinha uma qualidade diferente. Não a do homem que recupera terreno, mas a do homem que percebe que não há mais terreno para recuperar. "Hélio, você está interpretando uma coincidência como..." "Não sou dado a interpretações", disse Hélio, com a mesma calma com que teria encerrado uma reunião de diretoria. "Sou dado a fatos, e os fatos dizem que você criou uma empresa para adquirir ativos do nosso grupo, tentou modificar um contrato legal sem conhecimento da parte interessada
e manteve um relacionamento de 18 meses com minha filha enquanto isso. Ele fez uma última pausa. Isso não é uma interpretação, é uma linha do tempo. Isabela olhou para Eduardo uma vez mais. Depois olhou para o anel no dedo esquerdo e, com um gesto simples, sem cerimônia, retirou-o e o colocou sobre a mesa de flores ao lado do corredor central. O metal dourado repousou sobre o pano branco como uma frase encerrada. Fernanda, que havia entrado no salão durante a fala de Isabela e permanecido discreta ao fundo, observou tudo com uma expressão que combinava admiração e alívio. Ela havia conhecido Isabela aos 6 anos, havia testemunhado cada fase da vida da amiga. As conquistas, as perdas, os momentos em que o peso do sobrenome parecia maior do que qualquer pessoa deveria carregar. E nunca, em nenhum daqueles momentos, havia visto Isabela tão completamente ela mesma quanto agora. De pé no centro daquele salão imenso, sem lágrimas, sem teatralidade, apenas com a clareza precisa de quem havia decidido não ser reduzida. Eduardo permanecia parado. Ao redor dele, o espaço havia mudado de qualidade. Não porque alguém tivesse se movido, mas porque a posição que ele havia ocupado por 18 meses, a posição de alguém que controlava as variáveis, havia deixado de existir. Ele estava no centro de um salão cheio de pessoas que agora sabiam o que ele havia tentado fazer. E sabia, com a inteligência que havia sido sua principal ferramenta até aquele momento, que havia exatamente um caminho à frente. Sem dizer mais nada, Eduardo Meirelles se virou e caminhou em direção à saída. Os convidados abriam passagem. Ninguém o deteve. E quando as portas laterais do salão se fecharam atrás dele, Isabela ficou de pé no corredor central, rodeada de flores brancas e luz dourada, com um anel sobre a mesa e o peso de uma ilusão que havia se dissolvido completamente, para dar lugar a algo que ela ainda não sabia nomear, mas que reconhecia como verdadeiro. Os dias que se seguiram ao casamento que não aconteceu tiveram uma qualidade estranha. Não o caos que Isabela havia vagamente antecipado, mas uma espécie de clareza aumentada, como se o ar ao redor tivesse ficado mais transparente depois de uma tempestade que durou menos do que o esperado. Ela voltou para São Paulo na manhã seguinte. O apartamento no Itaim Bibi, que ela havia escolhido sozinha e decorado com a mesma atenção que colocava em qualquer projeto, a recebeu com o silêncio familiar de sempre. Isabela ficou parada na entrada por um momento, observando o espaço que havia sido inteiramente seu antes de Eduardo e que agora voltava a sê-lo, com a diferença de que agora ela sabia exatamente o que aquele retorno significava. Rodrigo havia montado uma equipe jurídica ainda em Goiânia, antes mesmo de o grupo retornar a São Paulo. A MI Gestão de Ativos, empresa de Eduardo, seria formalmente notificada sobre a tentativa de modificação não autorizada do acordo pré-nupcial, o que, por si só, criava uma série de implicações legais para a boutique de investimentos que Eduardo administrava. A proposta de aquisição que havia circulado internamente no grupo seria documentada e arquivada como evidência de acesso indevido a informações confidenciais utilizadas durante o período de relacionamento. Nada disso era simples, mas era, como Rodrigo havia dito calmamente na reunião que fizeram no hotel de Goiânia na noite do evento, completamente administrável. O que Isabela não havia antecipado era a reação do mercado. A notícia não havia saído da cerimônia em detalhes completos. As pessoas presentes eram, em sua maioria, profissionais acostumados a discernir o que se fala e o que se mantém em silêncio. Mas nos corredores do setor de agronegócio e do mercado financeiro, onde as informações viajam em circuitos que dispensam a imprensa formal, o que havia acontecido no Palácio dos Sonhos se tornou conhecido de forma específica. O grupo Cavalcante havia identificado e neutralizado uma tentativa de infiltração corporativa disfarçada de relacionamento pessoal. E a pessoa que havia feito isso era Isabela. Nos 3 dias seguintes ao evento, ela recebeu mensagens de sócios do grupo, de parceiros internacionais, de pessoas que ela havia cumprimentado em feiras e conferências ao longo de anos. A maioria eram mensagens breves, diretas,
o tipo de comunicação que pessoas do setor fazem quando querem dizer algo sem precisar elaborar. O conteúdo variava em forma, mas convergiam em uma única direção: respeito. Hélio a ligou na tarde do segundo dia. Para discutir estratégia ou providências jurídicas, Rodrigo cuidava disso. Ele ligou apenas para perguntar como ela estava. "Estou bem", disse ela. E desta vez, diferentemente do que havia respondido a Fernanda naquela manhã no quarto de preparação, era verdade. "Você sabe", disse Hélio após um breve silêncio, "que o que você fez lá não foi apenas proteger o grupo. Eu sei. Foi também proteger a você mesma, que é mais importante." Isabela ficou em silêncio por um momento. O pai raramente dizia coisas diretamente. Era um hábito de quem havia aprendido a comunicar através de ações. Por isso, quando ele escolhia palavras, elas tinham peso específico. "Eu sei disso também", disse ela. "Bem", disse Hélio, e encerrou a ligação como sempre encerrava conversas que já haviam dito tudo o que precisavam dizer. Fernanda chegou ao apartamento na tarde do terceiro dia, com 2 potes de sorvete e à disposição de ficar o tempo que fosse necessário. Ela entrou, colocou os potes sobre o balcão da cozinha, olhou para Isabela, que estava sentada na poltrona com um relatório na mão, e disse: "Você não vai fingir que está trabalhando enquanto eu estou aqui." "Eu estou trabalhando." "Você está fingindo que está trabalhando para não ter que falar sobre o que aconteceu." Isabela colocou o relatório sobre a mesa. Fernanda abriu os potes de sorvete, buscou 2 colheres e se instalou no sofá com a naturalidade de 26 anos de amizade. "Como você está de verdade?" perguntou Fernanda. Isabela pensou na pergunta com a honestidade que reservava para pouquíssimas pessoas. "Estou processando", disse ela finalmente. "Não a traição em si. Já entendi o que foi. O que estou processando é como não vi antes. Porque você confiou. Porque eu escolhi não usar as ferramentas que tenho, em um contexto em que achei que não precisava delas." Ela olhou para a amiga. "E isso não foi ingenuidade. Foi uma escolha. Eu decidi que amar alguém significava não analisá-lo. Isso é o que a maioria das pessoas faz." "Eu não sou a maioria das pessoas", disse Isabela, sem arrogância, com a mesma objetividade com que identificaria qualquer variável numa análise de risco. "E essa diferença deveria ter me protegido, mas eu a desativei voluntariamente." Ela fez uma pausa. "Isso é o que estou processando." Fernanda comeu uma colherada de sorvete e ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que ela sabia fazer, que não pressionava e não enchia o espaço com consolo desnecessário. "Sabe o que eu acho?" disse ela depois. "Que você não desativou nada. Você só direcionou a atenção para outro lado porque queria acreditar. E querer acreditar não é fraqueza. É o que torna as pessoas humanas." Isabela a olhou. "Você está sendo filosófica. Estou sendo sua amiga." Fernanda empurrou o segundo pote de sorvete na direção dela. "Come, e depois me conta o que vem a seguir." Isabela pegou a colher. E pela primeira vez em vários dias, sentiu algo que não era apenas clareza ou determinação. Sentiu o peso sair levemente, como se o espaço que a ilusão havia ocupado estivesse começando, devagar, a se abrir para outra coisa. Ela não sabia ainda o que era essa outra coisa, mas sabia com a mesma certeza com que havia reconhecido cada sinal naquele corredor de mármore que ia descobrir. Naquela noite, depois que Fernanda foi embora, Isabela ficou sentada à janela do apartamento, olhando para a cidade de São Paulo, que se espalhava abaixo, com a sua luminosidade constante e indiferente. Havia algo reconfortante naquela indiferença. A cidade não sabia o que havia acontecido, não estava processando, não estava dividida entre julgamentos. Apenas continuava, como sempre faz, com a velocidade de quem tem milhões de histórias acontecendo simultaneamente e espaço para todas elas. Ela pensou em Eduardo, não com raiva. A raiva era uma emoção que ela reconhecia como cara demais para sustentar por tempo longo. Pensou nele com a atenção clínica de quem quer entender uma variável que havia sido mal compreendida. Ele era inteligente. Havia planejado cada etapa com cuidado. E havia cometido um erro que comprometeu tudo.
Havia subestimado que ela poderia ouvi-lo. Havia apostado que o corredor estaria vazio, que o dia a consumiria completamente, que a noiva estaria tão absorta na cerimônia que não haveria espaço para qualquer coisa além disso. Havia apostado no errado. Isabela colocou a mão sobre o vidro frio da janela e ficou assim por um momento, sentindo a temperatura da cidade chegar pelos dedos. Então se levantou, foi até a mesa de trabalho, abriu o computador e começou a redigir o memorando que enviaria ao conselho do grupo na manhã seguinte, não sobre o que havia acontecido, mas sobre o que precisava ser revisado nos protocolos de acesso a informações estratégicas e nos processos de análise de acordos jurídicos internos. Porque assim era Isabela Cavalcante. Ela processava a dor e a transformava em estrutura. Não porque fosse fria, mas porque sabia que a melhor forma de não ser atingida novamente pela mesma vulnerabilidade era entendê-la completamente e fechá-la com cuidado, e enquanto digitava, sentiu que o peso que havia carregado desde aquela manhã no quarto de preparação estava finalmente diminuindo de verdade. 3 semanas depois do casamento, que não aconteceu, o Grupo Cavalcante publicou um comunicado interno anunciando a criação de um novo protocolo de segurança para acordos jurídicos envolvendo membros da família controladora. O documento, redigido por Rodrigo Sampaio com revisão direta de Isabela, estabelecia camadas de verificação que não existiam antes, não porque o grupo fosse negligente, mas porque ninguém havia antecipado que aquele tipo de vulnerabilidade pudesse ser explorada daquela forma. A boutique de Eduardo Meirelles, por sua vez, começou a perder clientes com a discreta velocidade que o mercado usa quando quer se distanciar de algo sem criar ruído. Nenhuma declaração pública foi necessária. No setor em que Eduardo operava, reputação era a moeda mais valiosa, e a sua havia mudado de valor da maneira mais eficiente possível, pelo julgamento silencioso de pessoas que sabiam o suficiente. A minha gestão de ativos recebeu a notificação jurídica do grupo e optou, através de Antônio Freires, por não responder dentro do prazo legal. O que, como Rodrigo explicou em reunião, equivalia juridicamente a um encerramento de qualquer pretensão futura sobre os ativos mencionados na proposta não autorizada. Eduardo não entrou em contato com Isabela. Ela não havia esperado que o fizesse. O que ela não havia esperado foi a ligação que recebeu na 4ª semana de uma mulher chamada Camila Souza, que havia trabalhado como analista sênior na boutique de Eduardo durante 2 anos antes de pedir demissão 5 meses atrás. A voz de Camila era calma, direta, e ela foi ao ponto sem cerimônias. Eu precisava falar com alguém do Grupo Cavalcante e achei que você era a pessoa certa. Isabela estava no escritório quando atendeu. Fechou a porta, sentou-se e disse: "Estou ouvindo." O que Camila contou durou 42 minutos. Isabela anotou em um bloco ao lado do teclado, com a caligrafia pequena e organizada que usava quando precisava estruturar informação rapidamente. Ela não interrompeu. Não fez perguntas até o fim. Apenas ouviu. Camila havia trabalhado diretamente com Eduardo no desenvolvimento da estratégia que envolvia o Grupo Cavalcante. Havia participado das análises financeiras da ME Gestão de Ativos, das projeções de valor das divisões de processamento do Mato Grosso e da Bahia, e das reuniões em que Eduardo havia desenhado o roteiro, o relacionamento com Isabela, a construção de credibilidade dentro do ambiente familiar do grupo, a revisão gradual dos termos contratuais e a dissolução planejada depois de 2 anos, com participação garantida nos ativos mais valiosos. Ela havia pedido demissão quando entendeu, durante uma reunião interna, que o que estava sendo construído não era uma aquisição legítima, mas uma manobra que dependia de enganar uma pessoa específica de forma sistemática e prolongada. "Por que você não foi a alguém antes?" perguntou Isabela quando Camila terminou. "Porque eu não tinha certeza do que seria feito com a informação, e porque tinha medo de que ninguém acreditasse." Uma pausa. "Vi o que aconteceu em Goiânia. Vi como você conduziu aquilo, então entendi que podia ligar." Isabela ficou em silêncio por um momento. Havia algo naquele relato que ela precisava processar antes de qualquer resposta.
não apenas as informações, mas o que elas confirmavam. Cada detalhe que Camila descreveu encaixava com precisão no que ela havia descoberto naquelas horas frenéticas antes da cerimônia. Mas havia uma diferença entre suspeitar que algo foi construído contra você e ouvir alguém que esteve na sala onde foi planejado confirmar isso com nomes, datas e etapas. Era diferente. No Destruidor, ela já havia processado a traição nas semanas anteriores, mas era diferente de uma forma que exigiu que ela respirasse fundo antes de continuar. Você estaria disposta a formalizar isso? Perguntou Isabela. Em depoimento para o nosso jurídico? Sim, é por isso que liguei. Isabela fechou o bloco, olhou para a janela do escritório que dava para a avenida abaixo e ficou assim por um momento. O sol da tarde entrava pelo vidro e criava um retângulo de luz sobre a mesa que ela havia ocupado por 5 anos. A mesma mesa onde havia lido contratos, preparado apresentações, tomado decisões que impactaram centenas de pessoas. Uma mesa que conhecia muito bem e que, naquele momento, parecia ao mesmo tempo familiar e nova. Rodrigo vai entrar em contato com você ainda hoje para organizar tudo, disse ela. E Camila, obrigada por ligar. Obrigada por ter feito o que fez lá, disse Camila simplesmente. Isabela desligou. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois abriu o computador, buscou o contato de Rodrigo e começou a digitar. Havia trabalho a fazer, e ela era, acima de tudo, boa no que fazia. Nas semanas seguintes, o depoimento de Camila alimentou o processo jurídico que o grupo montou com cuidado, não para destruir Eduardo publicamente, mas para garantir que cada porta que ele havia tentado abrir ficasse definitivamente fechada. Freire se retirou da representação. A boutique entrou em processo de reestruturação interna. E o nome de Eduardo Meireles, que havia circulado por 18 meses como o noivo dos Cavalcanti, passou a circular de outra forma, com aquele tipo de ressalva discreta que no mercado significa mais do que qualquer declaração formal. Isabela não acompanhava esse processo com satisfação. Acompanhava com a atenção profissional de quem precisa garantir que uma vulnerabilidade foi completamente selada. A diferença entre as duas coisas era para ela absoluta. No final da 5ª semana, Rodrigo entrou no escritório dela com um relatório final e uma expressão que ela reconheceu como satisfação contida. Está encerrado, disse ele. Isabela pegou o relatório, percorreu as páginas com os olhos e o fechou. Bom trabalho, Rodrigo. Ele assentiu e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se. Uma coisa, Isabela. O que você fez naquele salão? A forma como conduziu tudo sem perder a compostura, com as evidências certas na hora certa. Não foi apenas eficaz. Ele a olhou. Foi admirável. Ela o deixou ir sem responder. Mas depois que a porta fechou, ficou olhando para o relatório por um momento e permitiu brevemente que a observação de Rodrigo encontrasse algum espaço dentro dela antes de retornar ao trabalho. Naquela mesma tarde, Hélio Cavalcanti convocou uma reunião com os diretores do grupo, não para discutir o ocorrido, que já havia sido suficientemente documentado, mas para anunciar uma mudança estrutural que havia sido desenhada nas últimas semanas com a participação direta de Isabela. A partir daquele mês, Isabela assumiria formalmente a posição de diretora executiva de operações estratégicas, um cargo que combinava as responsabilidades que ela já exercia com a autoridade formal sobre os processos de expansão das divisões do Mato Grosso e da Bahia. Era a posição que precisava existir há anos e que havia sido adiada por uma série de razões que ninguém precisava mais nomear. Hélio fez o anúncio com a brevidade que o caracterizava. Os diretores presentes reagiram com a mesma sobriedade, porque nenhum deles precisava de explicação sobre por que Isabela Cavalcanti merecia estar onde estava sendo colocada. Depois da reunião, quando a sala havia esvaziado, Hélio ficou sentado à cabeceira da mesa e Isabela se aproximou. Ele a olhou da mesma forma que havia feito no quarto de preparação naquela manhã em Goiânia, com aquela fração de segundo a mais que dizia tudo o que ele não precisava colocar em palavras. Você sabe que isso devia ter acontecido antes, disse ele.
Sei, concordou ela. Não vou me desculpar pelos atrasos que foram meus. Não precisa. Isabela colocou a mão sobre o ombro do pai por um momento, um gesto raro entre os dois, que exatamente por isso tinha peso específico. Estamos aqui agora. Hélio assentiu. E havia em seu rosto por um breve instante algo que ela reconheceu como alívio, o alívio de quem havia visto uma situação potencialmente devastadora transformar-se, pela competência e pela coragem de alguém que ele amava, em algo que fortaleceu o que era para ter ficado intacto. Isabela saiu da sala de reuniões com o passo de sempre, firme, direto, sem pressa desnecessária, mas com algo diferente nos ombros, no mais leve, exatamente, mais inteiro, como se o espaço que havia sido ocupado pela ilusão e depois pelo processo de resolução houvesse se estabelecido, finalmente, como algo que pertencia a ela de verdade. 2 meses depois do casamento, que não aconteceu, o Grupo Cavalcante realizou sua primeira grande apresentação pública sob a nova estrutura de liderança. O evento foi organizado para um seleto grupo de parceiros estratégicos e investidores internacionais. Um jantar de trabalho no Roof Garden do Hotel Unique, em São Paulo, com a vista da cidade como pano de fundo para o que era essencialmente uma declaração de continuidade e de direção. Isabela havia preparado a apresentação pessoalmente. No porquê não tivesse equipe para isso, tinha, mas porque havia algo naquele momento específico que exigia que as palavras fossem suas, que os números fossem revisados por ela, que cada slide refletisse uma visão que ela havia construído ao longo de anos e que agora tinha, pela primeira vez, um palco adequado. Ela entrou na sala com o mesmo passo que usava em qualquer reunião, direto, sem hesitação, com a postura de quem está exatamente onde deveria estar. O grupo presente era composto por pessoas que ela conhecia há anos em diferentes capacidades, parceiros que haviam acompanhado a trajetória do grupo, investidores que haviam calibrado sua confiança baseando-se nas decisões de Hélio, e alguns novos rostos que chegavam com interesse específico no que o grupo estava construindo para o futuro. Hélio estava sentado à direita, como sempre fazia, presente, mas em segundo plano. Fernanda havia aparecido no início da noite apenas para desejar sorte e confirmar que a amiga estava bem. "Você está ótima", disse ela, e havia uma precisão naquilo que ia além do elogio padrão. E Rodrigo estava ao fundo com a pasta habitual, pronto para qualquer questão jurídica que surgisse. Isabela começou a apresentação. Ela falou sobre os números do último trimestre, sobre a expansão das divisões de processamento do Mato Grosso e da Bahia, as mesmas divisões que haviam sido o alvo da estratégia de Eduardo e que agora estavam projetadas para crescer 42% nos próximos 18 meses, sob o novo protocolo de gestão que ela havia desenhado. Falou sobre os contratos internacionais que estavam sendo renegociados com melhores condições. Falou sobre os ajustes estruturais que o grupo havia implementado para fortalecer sua governança interna. Em nenhum momento mencionou o que havia acontecido em Goiânia. No porquê fosse um tabu, era um fato conhecido de todos os presentes, mas porque havia chegado ao ponto em que aquele evento era para ela parte da linha do tempo do grupo, não o centro dela. Havia acontecido. Havia sido resolvido. E o que estava sendo apresentado ali era o que vinha depois. Quando terminou, o silêncio durou 2 ou 3 segundos. O tipo que precede a reação genuína, não a protocolar, e então veio o aplauso. No aplauso educado de quem cumpre uma convenção social, mas o que acontece quando uma sala de pessoas inteligentes reconhece que acabaram de ouvir algo substancial. Um dos investidores internacionais, um sueco de nome Lars Holmberg, que havia trabalhado com o grupo por 11 anos, sem nunca ter estabelecido vínculo mais próximo com Isabela do que cumprimentos formais em eventos, se levantou durante a sessão de perguntas e disse: "Eu tenho acompanhado o Grupo Cavalcante por mais de uma década, e o que ouvi hoje me diz que a próxima década será mais interessante do que a última." Ele a olhou diretamente. "Parabéns, diretora." Isabela agradeceu com a mesma economia de palavras que havia herdado do pai. Mas enquanto as conversas se dispersavam pelos grupos ao redor das mesas,
ela ficou um instante ao lado da janela que dava para a cidade. A mesma cidade que havia olhado da janela do apartamento nas noites de processamento das semanas anteriores, e permitiu que o momento pousasse. Nu era a chegada. Ela sabia disso. O trabalho que estava diante dela era extenso, complexo, e exigiria dela o mesmo que sempre havia exigido: atenção, disciplina, capacidade de navegar incerteza com a cabeça fria. Mas era um ponto de inflexão real. O tipo de momento que, olhado de dentro, pode parecer pequeno, mas que ela reconhecia, com a mesma clareza com que havia reconhecido cada sinal naquele corredor de mármore, como algo que mudaria o eixo das coisas dali para frente. Fernanda apareceu ao seu lado, segurando uma taça de água com gás que havia capturado de um dos garçons em circulação. "Como você está?" perguntou ela com o tom de sempre, direto, sem enfeites. "Bem", disse Isabela, e desta vez, como havia sido desde aquela noite de processamento em São Paulo, a palavra era completamente verdadeira. "Eu sei." Fernanda encostou levemente no ombro da amiga. "Você estava ótima lá na frente. Estava preparada. Sempre está." Fernanda a olhou de lado. Mas hoje era diferente. Dava para sentir. Isabela não respondeu imediatamente. Olhou para a cidade que se espalhava abaixo da janela com a luminosidade de sempre. Indiferente, contínua, cheia de histórias acontecendo ao mesmo tempo. E pensou, brevemente, naquele quarto de preparação em Goiânia, no buquê de orquídeas sobre a poltrona, no vestido no espelho, no silêncio que havia se instalado quando ouviu aquela frase pela primeira vez. "Mais alguns meses, meu amor." Essa frase havia sido o início de tudo, da descoberta, do processo, da cadeia de decisões que a havia levado até ali. E havia também um nível em que a frase havia sido verdadeira, só não da forma que Eduardo havia imaginado. Haviam sido necessários mais alguns meses. Meses para resolver, para reorganizar, para entender, para ocupar o espaço que havia sido liberado quando a ilusão foi removida. E agora ela estava aqui, com o grupo mais sólido do que havia estado antes, com uma posição que refletia o que ela realmente era dentro do grupo, com um entendimento de si mesma que havia saído mais claro do outro lado de tudo aquilo. Isabela se afastou da janela, ajeitou levemente o blazer que usava, azul marinho, estruturado à escolha de alguém que sabe exatamente o que quer comunicar, e voltou para o centro da sala, onde os convidados esperavam para continuar as conversas que a apresentação havia aberto. Havia trabalho a fazer, e ela estava, como sempre, pronta para começar. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado havia saído e a equipe começava a recolher os materiais da apresentação, Hélio ficou ao lado da filha por alguns minutos enquanto esperavam o elevador. Nu falaram sobre negócios. Não havia nada a acrescentar ao que havia sido dito, apresentado e decidido naquelas semanas. Hélio olhou para ela da mesma forma que havia feito no quarto de preparação, com aquela fração de segundo a mais que continha tudo que ele não precisava colocar em palavras. Então disse com a brevidade que era sua assinatura: "Sua mãe teria ficado orgulhosa." Isabela não respondeu. Nu precisava. Apenas deixou aquelas palavras encontrarem o lugar delas, dentro da parte dela que ainda carregava a ausência da mãe, falecida quando Isabela tinha 23 anos e que ela havia aprendido a integrar como parte de quem era, não como lacuna. O elevador chegou. Eles entraram. E quando as portas se fecharam sobre a vista do roof garden iluminado, Isabela ficou olhando para o reflexo dos dois no espelho metálico da cabine. A filha e o pai, de pé, lado a lado, com a postura que ambos carregavam, a mesma firmeza nos ombros, os mesmos olhos castanhos que haviam visto coisas difíceis e continuado. Havia perdido um casamento. Havia perdido uma crença que ela havia alimentado com cuidado durante 18 meses. Havia passado por dias de processamento silencioso, de trabalho jurídico meticuloso, de conversas que custaram esforço mesmo quando eram necessárias, e tinha chegado aqui, com o grupo mais forte, com a posição que merecia, com a clareza de quem saiu de uma situação difícil, entendendo mais sobre si mesma do que sabia antes de entrar.
O elevador desceu. As portas se abriram, e Isabela Cavalcanti saiu para a noite de São Paulo, a cidade que nunca parava, que nunca esperava, que sempre tinha espaço para quem estava pronto para o que vinha a seguir. Ela estava pronta. 6 meses depois daquela tarde de outubro em Goiânia, Isabela Cavalcanti estava sentada na varanda do escritório central do grupo, no 23º andar de um edifício na Faria Lima, com uma xícara de café que havia esfriado sem que ela percebesse. Era uma manhã de abril, o sol ainda baixo sobre São Paulo, a cidade acordando com o barulho que nunca havia aprendido a fazer de outra forma. Ela tinha sobre a mesa o rascunho de um contrato de expansão internacional, o primeiro que o grupo firmaria com um parceiro europeu para a distribuição das linhas de processamento alimentar que as divisões do Mato Grosso e da Bahia haviam desenvolvido nos últimos 2 anos. Era um contrato que havia levado 11 meses para chegar àquele ponto, que havia passado por 3 rodadas de negociação e que representava o tipo de crescimento que não acontece por acidente. Acontece por trabalho sustentado, por visão clara, por uma série de decisões tomadas no momento certo. Isabela leu a última cláusula, fez uma anotação à margem com a caneta que sempre carregava e fechou o rascunho. Havia um momento, naquele corredor de mármore do Palácio dos Sonhos, em que tudo havia parecido prestes a desmoronar. O grupo era sólido, construído por décadas de trabalho de pessoas que haviam apostado suas vidas nele. Mas algo que ela havia alimentado com cuidado, que havia protegido da análise fria por acreditar que amor exigia aquela proteção. A crença de que alguém a havia escolhido por quem ela era, não pelo que ela representava. Essa crença havia sido destruída naquele corredor. E ela havia aprendido, nos meses que se seguiram, que a destruição de uma crença falsa não é perda, é clareza. Dolorosa às vezes. Cara, em termos de energia e de tempo, mas clareza no fim. E clareza era a coisa mais útil que uma pessoa podia ter. O celular vibrou sobre a mesa. Era Fernanda, com uma mensagem que dizia apenas: "Jantar hoje? Tenho novidades." Isabela sorriu. Um sorriso genuíno, sem esforço, do tipo que acontece quando algo simples e bom aparece no meio de um dia de trabalho. Digitou "Pode ser" e colocou o celular de volta. Olhou pela janela para a cidade. Havia em São Paulo uma energia que ela sempre havia reconhecido como irmã da sua. Uma energia que não parava, que não esperava, que encontrava uma forma de continuar independente do que houvesse acontecido na véspera. Ela havia crescido nessa cidade com o peso de um sobrenome que exigia coisas dela, e havia aprendido, ao longo dos anos, a transformar esse peso em combustível. Não havia amargura em pensar em Eduardo. Havia, às vezes, a pergunta de que tipo de pessoa dedica tanto tempo e inteligência a construir algo que não é real. Mas era uma pergunta que ela fazia com curiosidade analítica, não com ressentimento. O ressentimento era uma escolha cara, e ela havia aprendido desde cedo a ser seletiva com o que escolhia carregar. O que ela carregava agora era diferente. Mas leve não. Havia trabalho suficiente sobre aquela mesa para garantir que leveza nunca seria a palavra correta para descrever seus dias, mas mais inteiro. Como se o espaço que a ilusão havia ocupado tivesse se transformado devagar em espaço para coisas que eram de verdade suas. O contrato europeu. O cargo que refletia o que ela realmente era dentro do grupo. A conversa com Hélio no elevador, aquelas palavras sobre a mãe que ainda ressoavam com uma frequência que ela não tentava traduzir. A amizade com Fernanda, que havia sobrevivido a 26 anos de vida e que havia sido, naquele dia em Goiânia, exatamente o que precisava ser. Eram coisas reais. E coisas reais, ela sabia agora melhor do que antes, tinham um peso diferente de tudo o que é construído sobre premissas falsas. Isabela se levantou da mesa, caminhou até a janela e ficou parada diante dela por um momento. A cidade estava lá, como sempre, indiferente, contínua, cheia de histórias. Ela era uma dessas histórias, uma que havia passado por um ponto de inflexão e saído do outro lado com mais clareza do que havia entrado. Não era um final. Era um ponto de partida,
O tipo que só se reconhece como tal depois que o suficiente do caminho já foi percorrido para olhar para trás e ver de onde se veio. Ela voltou para a mesa, abriu o rascunho do contrato novamente e começou a trabalhar. Queridos ouvintes, a história de Isabela Cavalcante nos lembra que os momentos mais difíceis às vezes chegam vestidos de cerimônia, de flores e de promessas que parecem sólidas, e que o que fazemos quando o véu cai revela quem realmente somos. Isabela não fugiu, não desmoronou. Ela usou tudo o que tinha, inteligência, coragem, confiança nas pessoas certas, e transformou uma traição em clareza. Se essa história chegou até você com algum peso, com algum reconhecimento, com a sensação de que já sentiu algo assim, então ela fez o que deveria fazer. E há muito mais histórias como essa esperando por você aqui no nosso canal. Inscreva-se para não perder nenhum episódio. Deixe seu like se essa narrativa te tocou de alguma forma. E nos conte nos comentários. O que você teria feito no lugar de Isabela? Teria caminhado até o altar sabendo o que ela sabia? A próxima história já está a caminho. E prometemos que ela vai te surpreender tanto quanto essa. Até lá. Fim da história.